Olá, eu sou a Samara do PET Matemática da UFSC e vou resolver um dos nossos desafios do Instagram. Para ver este e outros desafios, nos siga no @pet.mtm.ufsc. O desafio que eu irei resolver hoje é o desafio 159. Um triângulo equilátero e um hexágono regular têm perímetros iguais. A razão entre a área do hexágono e a área do triângulo é... Bem, vamos iniciar a resolução desse desafio pensando: como que eu determino a área de um triângulo equilátero? Aqui temos a representação de um triângulo equilátero, genérico. Eu chamei o lado de L. Então, aqui nós temos a altura desse triângulo e podemos perceber que, por ser um triângulo equilátero, esta altura vai dividir a base em lados iguais, ou seja, eu vou ter L sobre 2 e L sobre 2. Deste modo, para eu achar a altura, eu posso usar o Teorema de Pitágoras. Então, considerando este triângulo retângulo, para determinar a altura, nós vamos ter L ao quadrado é igual a L sobre 2 ao quadrado mais H ao quadrado, sendo o H a altura. Isolando o H ao quadrado, ficamos com L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Fazendo o mínimo múltiplo comum, resulta que H ao quadrado é igual a 3/4 de L ao quadrado. Assim, o H é igual a raiz de 3 sobre 2 vezes L. Para um triângulo qualquer, nós temos que a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. Para um triângulo equilátero, como no caso esse que a gente determinou o lado como sendo L, a base é dada por L e a altura nós definimos agora que é dada por raiz de 3 sobre 2 vezes L. Então, L vezes raiz de 3 sobre 2 vezes L dividido por 2. Desse modo, generalizando para um triângulo equilátero qualquer, a área vai ser dada por raiz de 3 sobre 4 vezes L ao quadrado. Lembrando que L é a medida do lado desse triângulo equilátero. Voltando então para a resolução do desafio. Temos aqui representado um triângulo equilátero com lado L1 e um hexágono regular de lado L2. O perímetro do triângulo, 3 vezes L1, e o perímetro do hexágono é dado por 6 vezes L2, já que o hexágono tem 6 lados. O desafio nos diz que o perímetro do triângulo equilátero e do hexágono regular são iguais, ou seja, eu vou ter que 6 vezes L2 é igual a 3 vezes o L1, resultando que o L1 é igual a 2 vezes o L2, ou seja, o lado do triângulo é igual a 2 vezes a medida do lado do hexágono. Como nós vimos que a área de um triângulo equilátero é dada por raiz de 3 sobre 4 vezes L ao quadrado, para esse triângulo nós temos que a área vai ser dada por raiz de 3 sobre 4, L1 ao quadrado. Mas nós temos aqui que o L1 é igual a 2 vezes L2, então a área do triângulo resulta em raiz de 3 sobre 4 vezes 4L2 ao quadrado, uma vez que, se eu elevar 2L2 ao quadrado, resulta em 4L2 ao quadrado. Simplificando este 4 com este 4, resulta que a área do triângulo é dada por raiz de 3L2 ao quadrado. Bem, por propriedade de um hexágono regular, nós vamos ter que a área desse hexágono vai ser igual a 6 vezes a área deste triângulo, de lado L2. Assim, a área deste hexágono vai ser igual a 6 vezes raiz de 3 sobre 4 vezes L2 ao quadrado. Simplificando, ficamos que a área deste hexágono é dada por 3 raiz de 3 sobre 2 L2 ao quadrado. Como o desafio nos pede a razão entre a área do hexágono e a área do triângulo, então nós vamos dividir a área do hexágono pela área do triângulo. Percebam que antes nós substituímos o L1 em função do L2. Por quê? Porque agora as duas áreas estão em função de L2, então fica mais fácil de simplificar. Deste modo, a área do hexágono
é dada por 3 raiz de 3 sobre 2 vezes L2 ao quadrado, e a área do triângulo é raiz de 3 vezes L2 ao quadrado. Então, por propriedade de divisão de frações, mantém-se a primeira fração e multiplica-se pelo inverso da segunda, ou seja, 3 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes L2 ao quadrado, multiplicamos pelo inverso do denominador, que é 1 sobre raiz de 3 vezes L2 ao quadrado. Aqui nós podemos simplificar o raiz de 3 com o raiz de 3 e o L2 ao quadrado com o L2 ao quadrado, que resulta em 3/2. Finalizando a resolução do desafio, a razão entre a área do hexágono e a área do triângulo é dada por 3/2. Gostou? Curta, comente suas dúvidas e se inscreva no nosso canal. Continue vendo nosso trabalho pelas redes sociais. Tchau e até a próxima!